Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão. Um policial rodoviário estacionado com uma moto às margens de uma estrada e munido de um radar observa a passagem de uma Ferrari, cuja velocidade é registrada no aparelho como 108 km por hora. Sendo de 80 km por hora a velocidade máxima permitida no local, o policial parte do repouso no instante t igual a 0 e com aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado, em perseguição à Ferrari, que nesse instante já se encontra a 600 metros de distância. Se a máxima velocidade que a moto pode imprimir é de 144 km por hora, qual é o menor intervalo de tempo gasto pelo policial para alcançar a Ferrari, supondo que a velocidade da mesma não se altera durante a perseguição? Primeiramente, vamos converter os dados de velocidade que estão em km por hora para metro por segundo. A velocidade da Ferrari é de 108 km por hora. Como converte km por hora para metro por segundo? Basta dividir por 3,6, cujo resultado será de 30 metros por segundo. Agora façamos o mesmo com a velocidade da moto, ou a velocidade máxima da moto. O texto diz que a velocidade máxima com que a moto pode alcançar, é de 144 km por hora. Novamente, dividindo por 3,6, encontrarei 40 metros por segundo. Como dito, a moto parte do repouso, e agora vamos calcular o tempo que ela gasta para atingir a sua velocidade máxima. Para isso, vamos usar o dado da aceleração da moto. De acordo com o texto, a aceleração da moto é de 1 metro por segundo ao quadrado. O que indica isso? Indica que a cada 1 segundo a velocidade da moto pode aumentar em 1 metro por segundo. Portanto, quantos segundos vai gastar para chegar na velocidade máxima de 40 metros por segundo? Bem, uma conta bem simples, né? E o resultado obviamente vai dar 40 segundos. Vamos agora descrever graficamente as velocidades dos dois veículos. Vamos começar com a motocicleta. Farei uma linha vertical e uma linha horizontal. Nessa linha vertical, ou nessa seta vertical, eu vou colocar a velocidade e na linha horizontal irei colocar o tempo. Então está aí um gráfico de velocidade com o tempo da motocicleta. Como dito no texto, a moto parte do repouso e atinge a velocidade máxima de 40 metros por segundo. Então esse seria o gráfico da velocidade, parte do zero e atingiu 40 metros por segundo no intervalo de tempo que nós calculamos anteriormente de 40 segundos. Depois disso, a moto não consegue mais aumentar sua velocidade e ela permanecerá com velocidade constante por um tempo de t segundos. Agora vamos calcular a distância que a moto percorreu. Mas como obtenho a distância a partir do gráfico de velocidade com o tempo? Ora, num gráfico de velocidade por tempo, a distância pode ser obtida pela área do gráfico. Vemos aqui, nesse intervalo de 0 a 40 segundos, a formação de um triângulo retângulo. E, portanto, a distância que a moto percorreu é só calcular a área do gráfico e nós obteremos este valor. Como calcular a área de um triângulo? Eu pego a base, que é 40, multiplico pela altura, que também é 40, e divido por 2. Essa é a forma de área do triângulo. Depois disso, que a moto parou de acelerar, ela passa a movimentar com velocidade constante. E nós vemos essa figura formada pelo gráfico, que é um retângulo. E esse retângulo ele tem base que vai ser dada por... Tudo isso aqui é t e aqui é 40. Então o retângulo tem base de t tirando 40 e a altura de 40. Como calcular a área do retângulo? É só multiplicar a base vezes a altura. Então, além de ter a área do triângulo, também terei a área do retângulo, que é base, que é t menos 40, e vezes a altura, que é 40. Eu posso simplificar e escrever da seguinte forma. 40 vezes 40 vai dar 1.600 e dividido por 2 vai dar 800. E o restante eu vou copiar como estava. Da mesma forma, vamos escrever graficamente a velocidade da Ferrari com o tempo. O texto diz que a velocidade da Ferrari ficou constante o tempo todo em 30 metros por segundo. Portanto, a velocidade seria representada dessa forma neste gráfico de velocidade com o tempo. Novamente, vamos calcular a distância que a Ferrari percorreu. E, portanto, basta calcular a área do gráfico. Nós percebemos então um retângulo no gráfico, cuja altura é 30 e a base é t segundos. Então a distância percorrida pela Ferrari, que é a área do gráfico, vai ser dada pela base vezes a altura. Ou seja, vai ser dada por 30, que é a altura, e vezes a base, que é t.
Agora vamos ver a distância que a motocicleta tem que percorrer para alcançar a Ferrari. Portanto, a moto tem que percorrer uma distância igual à distância percorrida pela Ferrari para chegar junto. Porém, a Ferrari já sai com 600 metros na frente da motocicleta. Então a moto vai ter que percorrer a mesma distância que a Ferrari percorreu para chegar junto e mais 600, pois ela já estava na frente. Como calcula a distância que a moto percorreu? A distância percorrida pela moto dada por essa função horária, ou seja, 800 mais t menos 40 e vezes 40, que vai ser igual, que está aqui na equação, a distância percorrida pela Ferrari, que vai ser dada por essa expressão, que é 30 vezes o t, e mais 600. Posso reescrever como 800 mais... Aqui eu posso fazer propriedade distributiva, fazer 40 com 40 e 40 com t, vou encontrar 40t, mais com menos vai dar menos, 40 vezes 40 vai dar 1.600, que é igual a 30 vezes t e mais 600. Agora vamos isolar o que for t para o lado esquerdo da igualdade e o que for número vai para o lado direito da igualdade. Então vai ficar assim, ó, 40t, esse está mais 30t, vai para o outro lado, fica menos 30t, que vai ser igual. Esse menos 1.600 está à esquerda do igual, e ele vai para a direita como mais 1.600. Mais 600, que já estava do lado direito, e aqui nós tínhamos mais 800, vai para o outro lado da igualdade como menos 800. 40t menos 30t, encontro 10t. 600 menos 800 vai ficar menos 200. Menos 200 com mais 1.600 vai dar 1.400. Portanto, o t vai ser dado por 1.400, que divide por 10. E o tempo do encontro será de 140 segundos. Esse é, portanto, o tempo gasto para a moto alcançar a Ferrari infratora. E essa é a resposta do problema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!